Olá, para quem quer que esteja me ouvindo. Hoje eu estou aqui para iniciar esse canal, que na verdade eu já tinha gravado o que seria o primeiro vídeo, falando sobre vida adulta, como é chegar nos 18 anos, mas o vídeo ficou muito grande, não estava dando para postar, então eu vim fazer outro um pouco mais curto para iniciar. Então, vamos lá. Essa semana tá sendo um pouco difícil e na terça-feira eu estava bem mal mesmo, pensando sobre muitas coisas. Eu entrei no Instagram e eu apertei um vídeo assim, não sei porquê, eu só apertei. E era de um cara. E a legenda em cima tava escrito assim: comecei esse vídeo segurando as lágrimas e terminei chorando. E normalmente eu confesso que eu passo esses vídeos, sabe? Às vezes eu tenho um pouco de preguiça. Mas eu resolvi assistir porque eu tava triste, né? E nada melhor do que assistir uma coisa triste quando você tá triste. Pra você chorar, né? Inclusive, o nome da página que eu vi era Garoto News. Mas aí ele começou a fazer umas perguntas e eu fui respondendo na mente conforme ele foi fazendo. E essas perguntas me fizeram refletir sobre algumas boas coisas. A primeira pergunta que ele fez foi como estava sendo a minha semana. E até então era terça-feira e eu já não estava tendo uma semana muito boa. Estava sendo difícil e ruim. Aí a segunda pergunta que ele fez era se eu estava feliz. E naquele momento eu não estava nem um pouco. Depois a terceira foi se tinha acontecido algo bom naquela semana, que ainda é essa semana no caso. Mas na terça não tinha acontecido muitas coisas boas, assim, no domingo, segunda ou na própria terça. Mas eu parei para pensar e eu estava grata e feliz pela aula de habilitação que eu tive na segunda, porque eu tô tirando habilitação de carro e moto. E na terça foi a minha última aula de carro. Inclusive hoje, que é quinta-feira, foi a minha primeira aula de moto. E na segunda-feira eu tive a minha penúltima aula de carro. E foi uma aula muito boa, diferentemente da última. Porque aconteceram muitas coisas que fez a última aula ser bem ruim. E na segunda eu tive uma boa aula. Eu dirigi bem, não deixei o carro desligar ou morrer, enfim, não sei como vocês falam. Minhas balizas foram todas aceitas, não todas perfeitas, mas aceitas. Ainda teve uma que ficou na linha, assim, certinho. Mas eu tava confiante. E aí na terça-feira tudo foi por água abaixo. Mas eu tava feliz, então. Algo de bom que tinha acontecido foi minha aula de carro na segunda. A quarta, quinta e sexta pergunta foram as que mais me fizeram refletir e fez com que eu ficasse com vontade de conversar aqui com vocês. Porque a quarta foi a seguinte: ele perguntou quando tinha sido a última vez que eu havia saído da rotina. E eu comecei a pensar. E eu sou uma pessoa muito organizada, sistemática, mas até demais, sabe? Eu tenho Planner, Bullet Journal e Notion para me organizar. Eu tenho organização para o ano inteiro, para cada mês. Eu tenho organização para semanas e para os dias. Eu tenho organização para basicamente tudo que eu faço na minha vida. Porque se eu não agir assim, eu me sinto muito ansiosa e perdida. Mas ao mesmo tempo, esse excesso de planejamento também me prejudica, porque faz com que eu me cobre muito. Eu vejo tarefas sendo deixadas para outro dia, para outra semana, para outro mês, e eu nunca finalizo. Muitas delas tem coisas que tá desde o início do ano e eu não finalizo, e isso tá me dando tanta aflição, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, não é melhor viver como a maioria das pessoas, pelo menos aqui da minha família, vivem, como a minha mãe, minhas tias, que elas só vivem um dia de cada vez, sabe? Às vezes quando tem muita coisa, elas anotam no papel, num bloquinho de notas e vai fazendo, e não é tanta burocracia, entende? E eu não vou mentir, eu gosto muito de organizar, de pensar livros e coisas que eu quero assistir no mês, mas ao mesmo tempo isso é tão cansativo. E eu não sei quando foi a última vez que eu saí da rotina, porque até mesmo, sei lá, eu vou pra praia, eu marco no meu planner. Vou para a praia. Volto da praia. Sabe? Mesmo tendo um dia ali sem anotar, depois já volta tudo e eu não sei quando foi a última vez que eu me senti que eu saí da rotina. Aí a sexta pergunta, na verdade, essa sexta não me fez pensar muito não. Que foi quando tinha sido a última vez que eu lembrei de respirar conscientemente, sabe? De respirar, tipo... E eu confesso que eu faço yoga no fim de semana, né? Sábado e domingo. Então, no yoga é muito importante a respiração. Então, essa questão de respirar conscientemente eu faço bastante. Inclusive, quando eu tô meio ansiosa, seja muito ou um pouco, eu sempre lembro, respira, calma. É a minha forma de me acalmar. Então, isso beleza. Inclusive, na terça eu tinha feito bastante isso.
E a última pergunta foi quando eu me levei pra passear, né, pra fazer algo que eu gosto. E essa foi a pergunta que fez eu chorar o que eu tava segurando, sabe? Porque a minha família, a gente vamos comprar um cachorrinho, né? A gente, na verdade, já deu entrada e ele tá desmamando ainda. Então, no mês que vem, ele vai vir aqui pra casa. E eu tô pesquisando bastante, sabe? Formas de educar, formas de treinamento, o que fazer nas primeiras semanas do filhotinho, como ensinar isso, como ensinar aquilo. Aí eu descobri que eles precisam ter um espaço restrito. E aí você vai em um vídeo, descobre outra coisa e vai em outro vídeo. Eu tô pesquisando bastante, sabe? Que eu sou essa pessoa, como eu já falei, né? Que eu gosto de pesquisar, gosto de me organizar, gosto de ter tudo certinho. E eu parei pra pensar que eu tô tendo tanto cuidado, tanto planejamento, tanto esforço pra poder dar pra esse cachorro uma vida boa, pra poder fazer com que ele tenha a melhor vida que possa ter e fazer com que os meus pais sejam ótimos donos. E eu pensei, por que eu não faço isso comigo também, sabe? Por que eu também não utilizo esse esforço pelos meus interesses, por mim? Todo o tempo que eu posso, eu tô estudando, eu tô vendo vídeos, e eu gosto disso, sabe? É prazeroso pra mim. Mas eu tô gastando tanta energia, sabe? Pesquisa isso, pesquisa aquilo, e anota, pensa e reflete, e aí eu paro de ver vídeo, mas eu não paro de pensar no que eu vou fazer. Eu sei que é ansiedade, mas também é um interesse, sabe? Por esse serzinho que vai chegar em casa, né? Esse cachorrinho, que é o Rock, inclusive, já tem nome. E por que eu também não tenho esse interesse pelas minhas coisas, sabe? Tem tantas coisas, como eu falei, que eu tô desde o começo do ano querendo fazer, e eu não pego um dia e falo, eu vou fazer isso. E por que eu não faço isso? É procrastinação, mas por que eu procrastino tanto pra mim? Sabe? E aí eu paro pra pensar como às vezes a gente faz as coisas pras pessoas, e quando são coisas pra gente, a gente procrastina tanto. Como a gente se doa pras pessoas e não se doa pra gente. Então a minha prima vai fazer uma festa de 15 anos, e hoje, né, eu tava me arrumando pra ir pra minha aula de moto e ouvindo músicas de valsa, porque ela não tá escolhendo a música e eu vou ajudar ela a fazer a dança. Então eu tô pesquisando passo, tô pesquisando também as coisas pra fazer uma dança legal pra ela. E eu tô me esforçando mais que ela nessa questão. Tô mais animada que ela. E por que eu não faço isso com as minhas coisas, sabe? Eu tô com um projeto, eu gosto de escrever, eu tô escrevendo livro e faz meses que eu não pego no livro. Eu tô procrastinando tô procrastinando escrever no meu diário, que é uma coisa que me faz muito bem e que desde o ano passado eu não faço. Parar de noite e escrever no diário. Ah, meu Deus, são tantas coisas. E ele termina o vídeo falando pra nós sermos nossa própria prioridade, pois ninguém vai cuidar da gente se nós não nos cuidar. E eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele sempre tá olhando por nós e sempre tá cuidando da gente. Mas realmente, tem coisas que a gente por nós, né? Deus mesmo, ele tem um plano dele, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher seguir ou não. Nós temos essa liberdade, por isso, né, tem pessoas aí que estão no mundo, e a gente fala, por que Deus permite, né, as pessoas estarem no mundo? Mas é porque elas querem, porque ele tá ali sempre disponível para todo mundo. Mas enfim, o que eu quero dizer é que tem coisas que realmente, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Se a gente não pegar pra treinar, pra ter uma saúde melhor, se a gente não pegar pra se alimentar melhor, se a gente não pegar pra fazer as coisas que a gente quer fazer, como escrever, como, sabe, parar de nos sabotar. Parar de nos sabotar, sabe? Faz logo o que você tem que fazer, faz o que você quer fazer, porque essa preguiça, porque essa falta de interesse por algo que vai te fazer feliz, eu não entendo, gente, eu não consigo entender isso. Então, o que eu quero trazer aqui é que se você também tá assim, se você também tá perdido, se você também procrastina muito, deixa de fazer as coisas e não entende por que você deixa de fazer certas coisas, porque você quer fazer, mas você não faz, você não tem interesse na hora de fazer, sabe? Inclusive, por exemplo, isso daqui eu tô pra gravar desde a terça-feira, mas eu só consegui hoje, porque a casa tem que estar em silêncio e tal, enfim. E aí eu falei, será que eu gravo ou não? Porque eu tava meio mal também, né? E aí eu queria, tipo, deitar, assistir. Porque, tipo, eu queria deitar, assistir, descansar, aproveitar que a casa tá só pra mim hoje. Mas por quê, sabe? Isso é um projeto que eu tô desde o começo do ano. E por que eu não tomo essa coragem de fazer? Talvez seja medo de errar, talvez seja medo de falhar. Muito possivelmente pode ser essas coisas. Mas o que eu falo pra você é que tem coisas que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, para de se sabotar.
Para de ter medo de fazer as coisas, para de ter medo de falhar, para de ter medo de não ter energia pra realizar suas vontades, seus desejos, seus sonhos agora, tá? Porque tem coisas que se você realmente não fizer, ninguém vai fazer. Se você não lavar o seu rosto, não fazer a sua skincare e não pegar um livro pra ler, se você não focar na sua mente, no seu corpo, no seu espírito, não tem quem vai fazer isso. Sabe, as outras pessoas, elas podem te dar amor, conforto, carinho, podem te ajudar também em alguma caminhada difícil, mas às vezes é nós por nós mesmos. E aí, essa última pergunta, né, que ele perguntou quando tinha sido a última vez que eu tinha me levado pra passear, por assim dizer, né? Porque o que é levar um cachorro pra passear, por exemplo, né? Os cachorros, eles ficam muito felizes quando a gente fala que vai levar eles pra passear, porque é um momento de diversão pra eles, de descontração. É uma coisa diferente que eles gostam muito de fazer. Então, quando foi a última vez que você se levou pra passear? Que você se levou pra fazer algo sem pretensão nenhuma, só pra se divertir? Que você não ficou pensando no tempo, na hora, nas coisas do outro dia? Mas eu acho que principalmente, qual foi a última vez que você foi fazer algo que você gosta com a mente vazia? Porque às vezes, nesse mundo de hoje, principalmente, eu acredito que mesmo quando a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente tá pensando muito. Eu, pelo menos, tenho a mente muito ansiosa. Então, mesmo, sei lá, eu vou pra piscina, num churrasco de família. Eu tô ali pensando, tô ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tô tão agitada, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa ir pra um lugar mais calmo. Um lugar mais de refletir mesmo. Deixar um pouco o celular de lado, sei lá, fazer alguma coisa por nós. E tentar nos acalmar um pouco mais. Nos mimar também. É isso, né? Fica essa mensagem. Priorize um pouco. Tenha o interesse que você tem pelas coisas dos outros, por si mesmo. Um super, super beijo. Tchauzinho.